essa aí é a mais tenebrosa das perguntas. Cara, vamos lá. Então, vamos colocar da seguinte forma, tá? Bem, o problema do software ser pirata inicialmente está no teu viés mental, está no viés, até vou anotar aqui para comentar, cara, está no viés mental, está no viés custo dólar e está no teu viés contratos, tá? Então é o seguinte, qual que é a única condição que eu acho que o pirata vale, tá? Enquanto você não está tendo uma atividade comercial, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, eu vou estudar o Revit porque eu pretendo colocar o Revit na minha linha de produção e depois eu vou sair para o mercado e vou falar, eu sou um profissional que usa o Revit. Então, nesse momento, não tem ninguém te pagando, não tem nenhum contrato ativo, vamos lá, não tem por que eu sair comprando o programa. E isso você, teoricamente, pode fazer com as versões trial que a própria Autodesk lá vai te fornecer. A mesma coisa vale para Bentley ou qualquer outro software. Você vai fazer aquele tempo de testes. Agora, os testes são de 30 dias, então não tem muito como você aprender um software em 30 dias, né? Aí existem as licenças educacionais. As licenças educacionais hoje, elas estão atreladas para quem realmente é um estudante. Então, você vai ter essa condição se você estiver fazendo graduação. E hoje em dia você precisa comprovar, né? Então, você precisa ir lá, mandar para eles um comprovante que está estudando, aí volta uma validação, você tem uma liberação por um tempo X lá para fazer o uso da licença educacional. E essa licença educacional, você não pode gerar trabalho com ela. Só notar um outro negócio que eu lembrei aqui, que são 2 exemplos práticos que aconteceram comigo que eu quero citar. Tá? Que é o do SolidWorks e o da Bentley, que aconteceu aqui. Senão eu esqueço. É o seguinte, então, visto isso, tecnicamente, né, que é o que eu estou querendo dizer, você não pode usar pirata. Pirata tem que ser um negócio que não pode estar no teu vocabulário do dia a dia, né? Agora, por quê? Porque isso tem a ver com, primeiro, então, o teu ajuste mental, como que você enxerga isso. A questão é a seguinte, as empresas acabam enxergando isso como um custo, por saber que existe o software pirata, que ele não deveria existir, que eu não deveria contar ele. E não pode ser assim. Se você vai trabalhar com, sei lá, cara, eu vou fazer macarrão, cara, eu preciso de um rolo para abrir a massa, entendeu? Como é que você vai fazer assim um rolo para abrir a massa? É uma ferramenta que está no teu trabalho ali. Se eu vou pintar uma parede, eu preciso do rolo para pintar a parede. Então, você não vai tentar buscar uma alternativa, tipo, não, eu pinto com o dedo, cara, para não gastar. Não tem como. Nós somos projetistas. Toda a ideia do que a gente está fazendo aqui é como eu vou ser projetista, como eu vou atuar como ser projetista. Então, o teu primeiro ajuste mental é o seguinte, eu não vou usar software pirata, porque os meus contratos vão custear, eles vão pagar. E aqui vem uma situação que eu já vou chegar nisso, que todo mundo fala, mas não paga. Ah, mas não paga. Eu faço trabalho, o trabalho não paga. E esse é realmente um outro problema ali, mas então tem a ver com o teu ponto mental. Entenda assim, eu creio que se você produz as coisas numa, como é que eu vou colocar assim, num grau de que tudo seja o mais correto possível, um monte de outros fatores que não estão nem no nosso controle, eles se alinham, tá? Uhum. Experiência própria. Volto a falar aqui que tudo que eu estou falando é da minha experiência. Então, o que eu estou colocando aqui, eu posso dizer que aconteceu comigo. Então, eu creio que vai acontecer com você também. Então, a gente ajustar a mente, assim, cara, eu não vou fazer as coisas erradas, entende? Eu não vou como é que eu vou colocar, cara? Eu não vou subornar ninguém, cara. Eu não vou dar propina. Eu não vou entrar em licitação se eu tiver que dar um carro para a pessoa, cara, sabe? Todas essas coisas, tira do teu sistema, cara, porque eu não vou trabalhar com software pirata, porque não é o teu objetivo, cara, sabe? Se você vai partindo para essa forma de pensar, você já vai construir um negócio que você está aceitando em graus pequenos, mas você está aceitando corrupção, entendeu? Eu creio num plano espiritual, eu creio em Deus, eu creio que ele tem interferência nas coisas que a gente faz, eu creio que as coisas se alinham para que você não precise
pensar dessa forma errada, né? Bem, então isso é um ajuste mental, tá? Como que isso fala? Não, beleza, é fácil você falar. Eu quero, então me mostra como na prática, né? Beleza, então vamos lá. O custo real, cara, dos softwares, eles são caros porque eles são de domínio intelectual internacional, cara, eles não são produzidos no Brasil. Então o custo base deles são dólar, por isso que é caro. Então, assim, o que acontece? Se o software custa $1.000 lá nos Estados Unidos, para quem ganha em dólar, ou qualquer outro lugar, mas para quem faz a base recebe em dólar, ele é só $1.000. Pô, totalmente, acho que adquirível, aquisível, sei lá qual é a palavra, totalmente possível de ser empregado, entendeu? Totalmente acessível. possível. Acessível, Acessível. acessível. Cara, beleza. Aí, quando vem para nós, cara, não existe assim não, se ele é lá pelo fabricante, né? Não, ele é $1.000, então lá no Brasil vai custar R$ 1.000, porque a capacidade do projeto base não é essa, ele vem custando 5 pela conversão direta, mais impostos ele vem custando 8, entendeu? Aí Bem mais, você na olha... verdade. Bem mais. Bem Bem mais. mais. Não, Bem bem mais. mais, né? Estou dando um exemplo hipotético, né? Então ele vem custando 10, que seja. Aí que vem, eu vou voltar para o primeiro ponto, que é o mental, que você fala, não tem condição, cara. Eu vou usar pirata e acabou. Então vamos lá, como é que eu vou mudar o teu mental e tentar mostrar para você como é que encaixa isso na forma do custo? O que acontece, cara? Se a tua cadeia de relacionamento aceita o pirata, significa que ela tem outras más práticas que não vão compensar. Vou dar um exemplo. Eu presto serviço para uma empresa. A gente sempre presta serviço para alguém, ou para um cliente particular, ou para uma empresa, né? Se a empresa não tem software registrado e não exige de você que você tenha também, ela não está num alinhamento de compliance, o plano de viés dela não está sendo um de crescer, de ter cada vez mais projetos e serviços que sejam sérios, né, que sejam de expressão real e séria. Então vai acontecer coisas do tipo, você não vai receber em dia, você vai entregar arquivo e não vão te pagar, você vai ficar chorando e brigando toda vez que você quiser apresentar um custo, uma atualização do teu custo. Então você vai ver que parte daquele universo que fica implícito, que ninguém discute realmente, ele impacta aqui nessa outra negociação. Você apresenta o valor de hora, os caras acham caro, tudo ali é difícil. Por quê? Porque a empresa séria, ela vem de uma cadeia de prestação de serviço. Vou tentar mapear aqui para você ter uma ideia. Ou um conglomerado de investidores que põe dinheiro numa instituição robusta, que espera colher dividendos. Com isso, precisa que toda aquela cadeia venha funcionando, que tenha níveis do conselho, tenha diretores e superintendentes, tenha gerentes, tenha supervisores, tenha colaboradores, tenha profissionais da linha de base. Tudo isso aqui tem um custo. Não tem como você operar nesse nível fora de um padrão correto de trabalho, entende? Quando a gente vai para esses padrões assim, mais assim de qualquer jeito, são empresas que têm 50 anos de história, mas tem lá 20 funcionários, rotatividade absurda a vida inteira, não passa, depois que ela atinge um certo patamar, ela não consegue evoluir, porque ela não consegue passar desse patamar aqui e entrar para um grau mais sério, onde você vai ter projeto maior, né? Então, isso é uma cadeia privada de uma instituição grande. Essas instituições geralmente estão trabalhando com órgãos governamentais, estão trabalhando com outras empresas de outros empreendimentos que têm um núcleo maior, uma verba maior, uma quantidade de investimento muito maior. Então, só para dar um exemplo recente, teve o leilão da SEDAI, que era a Companhia de Água e Esgoto lá do Rio de Janeiro, onde duas grandes empresas do setor de saneamento foram as que ganharam os maiores lotes. Então, você tem lá a Iguá e a Egea, né? Essas empresas, elas na cadeia delas, não tem isso, de você trabalhar da forma ali enviesada, entende? Eles têm lá um plano de compliance, eles têm um plano de diretrizes de contratação correta. Então, para você se cadastrar como fornecedor deles, você precisa de um certo nível. Aí, essa cadeia paga o contrato, entende? O contrato paga teu custo. E aí você pode ter um software registrado. Então,
Quando você alinhar o teu mental, que fala, cara, eu decido que eu vou evitar, eu não quero isso. É um primeiro ponto. O segundo é buscar o contrato, então, que te permita isso de verdade. Então, aí a gente vai para a questão contrato, né? Então, como que eu faço para chegar nesse contrato? Aí a gente vai abordar isso aqui em outras conversas nossas, né? Mas é literalmente, você está arrumando o teu negócio para que você saia daqueles serviços que é o serviço que você fez com o teu amigo, né? Que você fez a casa, você fez um sobrado para o teu amigo e o teu amigo queria que você trabalhasse por R$ 2.000 o projeto inteiro. Aí realmente você não consegue pagar o software para fazer o projeto para ele por R$ 2.000. Então, infelizmente, teu cliente não pode ser teu amigo. Você vai ter que buscar um segundo degrau. Qual que é o segundo degrau? Poxa, uma pequena empresa de arquitetura que trabalha com reforma, que você vai entrar com o teu trabalho de engenharia para somar com o deles. E aí o cliente deles já é um cliente que, se ele está contratando um projeto de engenharia, de arquitetura ou de reforma, ele sabe que ele vai ter um custinho a mais. Aí aquele valor que era 2 já virou 4. 4 já dá para você fazer aluguel de suítes e colocar no teu valor. Ainda está apertado? Está apertado. Só que vem a segunda questão. Você empreendendo não vai trabalhar com um contrato. Você precisa de mais. Né? Porque se teu problema fosse só o custo do software, estava fácil. O problema é que não é esse. Você precisa ter teu ganho bem ajustado. Você precisa ter teu 13º contemplado. Você precisa poder tirar férias. Você precisa poder ficar um mês sem faturar. Você precisa fazer um fluxo de caixa para conseguir aguentar 3, 4 meses com baixa de contrato, até você conseguir novos contratos. Então, o universo é mais amplo. Então, é isso que eu estou falando do ajustar o mental, né? Se você entender que você pôs na cabeça que você vai virar empresário, que você vai fazer as coisas certas, você vai aos poucos conquistando tudo isso e vai arrumando, e eu te garanto que você vai chegar lá. E quando você chegar lá, eles não são problemas, eles são custos, que é a palavra certa. Quanto custa? Entendeu? E quando você trabalha como CLT, aí é obrigação do teu empregador. Então, onde que o mental atua aqui de novo, que eu acho bem interessante? Pô, se você trabalha para uma empresa que é tudo errado, cara, os softwares são todos piratas, tudo esculhambado, cara, não pagam direitos, não pode ser teu objetivo passar a vida ali, né? Você tem que, se era o que tinha para hoje, ok, mas todo dia tem que ser tua nova meta, já achar uma condição melhor, entendeu? Você não pode compactuar com essas coisas, tá? E, por fim, então, que é essa questão dos contratos, né? Na verdade, eu tinha falado de mental, custo e contrato, né? O custo tinha a ver com o dólar lá, né? Mas agora, então, o custo, eu quero falar dele de uma outra forma, né? Eu falei contrato, perdão, custo. O custo de uma outra forma, que é o seguinte, hoje, eu uso majoritariamente a suíte da Bentley, porque eu tenho uma suíte lá, que ela tem um custo mais ou menos de uns R$ 8.500 por ano, e que para minha base de trabalho me atende, né? Então eu consigo trabalhar, ela já se paga muito rapidamente. Lá é uma vez só, eu compro esse conjunto, pago os 8.000 uma vez e tenho como usar ele por um ano. Então, eu preciso me preparar de alguma forma para pagar esses 8.000 e poucos ali de uma vez só que eu não enxergo assim. Eu enxergo que, ok, eu desprendi um capital aqui em avanço, mas que ela me custa por mês. Eu tenho um ano para trabalhar. Esse um ano vai depender do meu faturamento para ver o quanto que esses 8.500 que viraram agora R$ 850 por mês ali, um pouco menos, né? Meus contratos pagam esses R$ 850 por mês? Os meus pagam. Não foi assim a vida inteira. Eu comecei também com piratinha, com todas essas coisas. Mas hoje já não faz mais parte da minha realidade, eu não quero que faça parte da tua. E a ideia é te mostrar como que você faz para não ser assim. Então hoje, eu e o Ian, a gente não trabalha com software pirata. Só que eu tenho uma deficiência. Como eu escolhi uma suíte, pode ser que o meu cliente novo chegue e fale, olha, eu preciso que seja feito o trabalho na plataforma da Autodesk. E aí vai gerar um custo. Aí o que a gente tem que fazer? Aí volta para o aluguel. Então é uma análise dentro do meu custo, se eu consigo embutir aquele valor, se eu consigo pensar assim, bem, não quero perder até por fluxo de caixa essa possibilidade, então eu compro aqui, eu loco do meu dinheiro
e talvez o contrato inteiro não se pagou, mas vai virar uma nova meta minha, trazer novos contratos para fazer uso desse software. Você vai tentando fazer a coisa funcionar, né? E aí eu quero citar 2 exemplos reais que aconteceram comigo também, que tem a ver com outro assunto que a gente vai falar em algum momento aqui também, que são os relacionamentos. Como que o teu networking pode te ajudar com essas questões, né? Então, aconteceu de eu ter uma demanda de um projeto único que ia durar só 2 meses e precisava ser feito em SolidWorks. O SolidWorks, ele é um software que eu gosto bastante, é um dos que eu mais sei utilizar, trabalhei muito tempo com ele, uns 8 anos a fio, né, como uma ferramenta prioritária, majoritária minha, só que para uma indústria que pagava, né? Então eu era funcionário dessa indústria e lá eu tinha o software, como é que chama, né? O software real ali, né? O licenciado. software pago, isso, licenciado para uso, né? E quando eu saí disso, então a gente vai criando um nome, independente de qualquer coisa, e eu fui procurado para fazer um trabalho em SolidWorks, tá? E aí volta bem para a história que eu acabei de falar para você. O que aconteceu nessa oportunidade? Eu estava recriando a minha empresa, então eu não tinha o software e eu meio que tinha, dentro das minhas habilidades aqui, do meu escopo de trabalho que eu queria afunilar, eu atirei para todo quanto é canto. Então, estava no meu escopo fazer o trabalho. Só que o meu cliente não tinha ferramenta. Por quê? Ele precisava, o trabalho que ele ia desenvolver era para um outro cliente maior, né? E que exigia, porque esse cliente tinha o compliance, mas ele não estava exigindo da cadeia dele, entende? Então chegou para mim que eu poderia usar um pirata, por exemplo, né? Só que aí eu vejo uma enorme desvantagem no pirata, que poxa vida, a gente vai baixar nem com vírus, estraga tua máquina, cara, dá um monte de problema. Assim, é aquele negócio que a gente faz quando não tem alternativa mesmo. Então eu pensei, eu não quero fazer com pirata. Como que eu posso fazer? Fui orçar o software, né? Liguei lá para o fabricante, conversei com o pessoal, R$50 mil a licença. E o projeto, cara, era um projetinho de 5. Então não tinha nem como. Aí eu falo para você, não tem nem como. Eu não tenho capital, nem previsão, nem coragem e nem algo melhor que em base. Eu falei, cara, vou tirar 50 mil do bolso, vou comprar esse programa aqui e depois eu trabalho o resto do ano aí para arrumar outros contratos que não só paguem 50 mil, como ainda de lucro. Então não funcionou. Falei, cara, não dá para fazer. A minha forma de pensar já tinha que ou declinar o trabalho, tá? Ou buscar uma outra alternativa. O que eu fiz? Eu entrei em contato, e aí vem o networking. Eu entrei em contato com uma empresa que eu tenho um bom relacionamento e que eu sei que tem os softwares, e perguntei se eu poderia eventualmente locar deles a ferramenta para fazer um uso no contraturno do trabalho deles. Quando eles não estivessem usando, se eu poderia usar essa licença, né? Bem, aqui é um caso bem à parte, não digo que isso é uma solução para todo mundo, porque não só dependeu do relacionamento, como recurso, né? Tinha uma máquina virtual para fazer isso, então teve toda uma condição que foi dada para eu conseguir fazer isso. Mas o fato é que eu consegui, o fato é que deu certo. Então, eu prestei aquele servicinho, resolvi um problema né, tive um faturamento e graças a um apoio, eu consegui usar a ferramenta. Bem, onde que eu quero chegar? Talvez nesse nível de valor 50 mil, cara, já não é prático. Mas num nível menor, você pode fazer uma parceria com amigos, locar uma ferramenta e trabalhar em contraturno. Às vezes você teve um projeto único ali e falou, cara, você está tendo projeto também? Ah, tô. O que você acha de a gente compartilhar aqui uma ferramenta? Tem? Talvez achar uma solução desse tipo. É uma forma de pensar. Mas a principal, que é a melhor, que é o que realmente eu quero que você ponha na tua cabeça depois em outras oportunidades, que a gente vai falando de captação de cliente, do que você está buscando, de qual que é o perfil real que você quer trabalhar, cara, aí é que eu vou sugerir agora. Então, recentemente eu fiz uma proposta de serviço, o cliente exigia que fosse feito o desenvolvimento em cima de um software da Bentley, que se chama Open Buildings, e nessa oportunidade eu ainda não tinha, eu já trabalhava com a Bentley, mas eu não tinha a ferramenta. Eu trabalhava pelas empresas que eu sou consultor e que elas, pelo processo que a gente tinha desenvolvido de BIM e tudo mais, inseriram a Bentley no escopo deles, tá? O que aconteceu?
eu formei o meu custo, e o projeto era um projeto bom, né, em termos de valores, em termos de expertise técnica, e a empresa é uma empresa muito séria, que comporta, já que ela está exigindo e tudo mais, que comporta um custo diferenciado. Então, eu falei para eles, olha, o meu preço desse serviço é tanto. Vou até abrir o valor aqui. O preço do desenvolvimento era 50 mil. Falei, esse seria o meu preço de desenvolvimento. Só que eu tenho um segundo problema. Eu não tenho a ferramenta, eu não tenho no meu espectro, no momento, condição de adquirir um pacote que custa 10 mil e que eu não sei se eu vou, ao longo do ano, recuperar esse investimento. Então, ou vocês abrem a condição de eu trabalhar com outra suíte aqui, e na época era uma suíte da Autodesk daí, porque eu já estava fazendo um trabalho compartilhado, entende? E aí eu desenvolvo a mesma premissa, ou vocês custeiam o software para mim. Cara, eu falei isso para eles. Qual foi a resposta, minha surpresa? Não, tá bom, a gente custeia o software para você. Entende? Então, às vezes a gente não fala as coisas, cara. Você põe para o cliente. Esse caso eu sei que comportava. Quando não comportar, agora, se eles falassem não quero fazer, a minha segunda análise seria, tá, eu estou falando de um valor de 50 mil. Tem como eu perder 10 desses 50 mil para eu investir na ferramenta? Aí eu tecnicamente coloquei todo o meu custo num único contrato, mas depois vamos ver se eu consigo então fazer uma diluição disso ao longo do ano, maximizar a lucratividade, talvez essa compra me abra outras possibilidades, me abra oportunidades que eu não estava tendo. Aí é um outro viés que faz parte lá da definição do escopo de serviço que você vai atuar, de ferramentas que você vai usar e do tipo de cliente que você vai trabalhar. Mas resumo da ópera, cara. Respondendo a pergunta direta. Cara, software paralelo tem que ser... Assim, a condição de uso, cara, justificável é se você acabou de começar ou se você está estudando, cara, é única, sabe? Mas fora isso, eu acho que o problema real é que as pessoas, e isso às vezes não é nem a gente aqui só, profissional pequeno, né, de uma cadeia bem menor dentro de todo esse grupo aí que a gente fala, mas às vezes até de próprias empresas maiores, cara, eles acham que o software dá para ser pirata, entendeu? Não pode, cara, sinceramente não pode. Uhum. E eu posso te garantir, e você está fazendo uma consultoria comigo nesse sentido, que o software não vai ser um problema para você. Difícil, talvez, para alguém que esteja assistindo a gente concordar comigo, pode ser que o cara fale, não é verdade. Eu passo aqui pelos problemas do dia a dia e eu não consigo. Cara, vou te dizer que o problema está no tipo do cliente que você está trabalhando. E se você não consegue melhorar o tipo do cliente, então um passo atrás ainda. O problema está em você, que ou está faltando uma ferramenta, ou está faltando um entendimento, ou está faltando um posicionamento de mercado para você entrar, entendeu? Isso. E, Júlio, gente. uma coisa que eu acho que é importante, nós aqui, Júlio, da Júlio Freud Engenharia, a gente acredita muito em alguns pilares, né? E um dos pilares que a gente, na verdade, já discutiu algumas vezes também, é o seguinte, se eu estou fazendo um trabalho e o valor que eu estou cobrando desse trabalho, ou que precisa ser cobrado desse trabalho, não comporta um software, então eu não estou pronto para executar esse trabalho. Assim como no início da conversa, o Júlio até comentou sobre precisar molhar a mão de um fiscal para ganhar o negócio, para ter uma informação privilegiada. Isso quer dizer o quê? Se eu chego nesse ponto, se uma empresa chega nesse ponto, quer dizer que falta para ela uma capacidade técnica, então, de conseguir fazer um preço competitivo e ter um know-how grande o suficiente para você ganhar na raça aquilo. Sabe? Excelente, cara. Então, a gente tem isso como valor mesmo da empresa. Né? Exato. Cara, vou pegar esse gancho daí e complementar com 2 exemplos reais também que aconteceram comigo, que é justamente para a gente embasar. Excelente o comentário daí. Cara, veja, Júlio, seguinte, uma vez, lá no começo da minha empresa, eu prestei serviço para uma empresa de telecomunicação, que eles tinham um trabalho que era, tipo assim, eles eram empresas que faziam atualização dos sites de telecom, né? Então, eles iam lá, substituíam antena, trocavam lá os cabos, atualizavam, mudavam de tecnologia, na época era CDMA, foi para GSM, alguma coisa do gênero, depois começou a entrar os 3G, depois o 4G,
Então, eu fiz alguma coisa com eles até o ponto do 3G. Aí, o que aconteceu? Era uma empresa familiar que faturava, só para ter uma ideia, algo em torno assim, de 1,5 milhão, aí, 2 milhões de reais, cara, com umas 15 pessoas. Então, pô, faturamento brutal, cara, né? Não tem sentido fazer as coisas erradas, entendeu? Aí, a filha do dono fazia essa atividade, que era o quê? O pessoal ia em campo, fazia um croquisão do projeto lá, cara, tirava um monte de foto e trazia para ela, e ela ganhava R$ 100 por prancha para fazer o ajuste, olhar para a foto, pegar o projeto anterior e o croquis novo e adaptar, arrumar o projetinho e entregar, tá? Porque eram coisas simples, né? Realmente era relativamente simples, tá? Então, depois que você aprende, era um trabalho assim que você conseguiria fazer uma prancha por hora da produtividade. Então, era um ganho de R$ 100 a hora, estou falando de 10 anos atrás, cara. Então, assim, talvez hoje era o equivalente a R$ 500 a hora, cara. Então, era brutal o ganho. Aí, cara, num determinado momento, a menina lá, a moça, não quis mais fazer. Ela falou, não, isso aqui eu não quero mais saber e tal. Aí o pai dela pegou e falou, não, beleza, então vou procurar alguém para terceirizar. E aí que eu acabei aparecendo lá, né, me procuraram, né, me achou pela internet, conversa, faz contato comercial. Beleza, fui fazer. O que eu fiz, cara? Como eu sempre, eu já tive, eu desde o técnico, cara, eu tenho uma formação orientada para processos, a primeira coisa que eu fiz foi transformar essa atividade num processo. Então, se a produtividade da menina lá era fazer 8 desenhos por dia, por exemplo, que levava uma hora, eu montei uma equipe e, cara, eu produzia, sei lá, 20 desenhos por dia. Então, ficou muito mais lucrativo. Então, eu ganhava R$ 2.000 por dia, entendeu? Então, cara, foi uma época, para aquela época boa, só que aí tinha pessoas fazendo, então tinha o custo e tinha que pagar as pessoas, tá? O que aconteceu? Essa menina, quando ela ficou sabendo tanto que estava sendo pago, porque dela não enxergou da seguinte forma, assim, eu não gostava mais de fazer, eu não queria mais fazer. Aí é um custo para a nossa empresa que está dentro de um centro de lucro, então é só um custo e que foi terceirizado, e que daí aquela pessoa, ou empresa, no caso, está ganhando mais porque ela produz mais, então, obviamente, a gente está ganhando mais junto, cara, ela pegou e falou, não quero mais, me dá aqui de volta. E no meio do caminho, apareceu uma demanda, que daí agora eu já estava esquecendo até o porquê que eu estava falando disso, apareceu uma demanda que, cara, assim, cara, literalmente, cara, dá até, putz, cara, eles queriam um carro para eu continuar fazendo, cara. Queria que desse um carro para eu continuar fazendo o serviço. Entendeu? Na época era um Celta, se não me engano. Assim, cara, tipo, a conversa foi totalmente estranha. Foi tipo assim, eu tava. A minha filha tá querendo um Celta, cara. Sabe, tá querendo um carro novo. Tá? Cara, sabe aquela conversinha assim, tal, tal, tal. Pô, me fiz de bobo, falando, que legal, tal, né? Que bom, né? Um carro bom, sei, igual um idiota conversando, mas eu entendi que o cara tava falando mais ou menos assim, ó. Não, ela parar de encher o saco aqui, cara, ela tá querendo um carro, eu vou ter que pagar esse carro para ela. Já é possível de você dar esse carro para ela aqui pelo tanto que você está faturando, você entendeu? Cara, de verdade, isso, juro para você, cara, foi isso que aconteceu. Eu falei, cara, acabou ali, cara, acabou ali o contrato. Falei, tá louco, cara, hoje é um carro, é amanhã, entendeu? E aí eu aprendo a atuar nesse nível, cara, daqui a pouco amanhã nós estamos tudo presos aí, cara, eu nem comecei a trabalhar, vale a pena isso aí, cara? Porra, sabe? Não dou um carro para minha mulher, vou dar para a filha dos outros para manter um contrato, cara. Tipo, não deu, cara. Simplesmente não deu. Aí é o que o Ian falou. A empresa é picareta, cara. A empresa é uma empresa que eu não quero ter um relacionamento. Eu não quero relacionamento com esse tipo de gente, cara. Eu acredito que tem lugar bom para trabalhar, cara. Tem empresa boa para prestar serviço. Entende? E essa foi uma vez que eu passei e nunca mais precisei fazer isso.